Tatiana Martins dos Mares Guia, eu tenho 56 anos, eu nasci em 8 de maio de 1967, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no interior de Minas. Os pais dos meus pais eram ali do colégio, ali do Caraça, do interior. Meu avô era médico, tropeiro, né, daquela época ainda que ia de casa em casa a cavalo, o pai do meu pai. E o pai da minha mãe também era farmacêutico, da família Araújo, de Belo Horizonte. Tenho vivos agora mais quatro. Tá. Nós éramos cinco mulheres e um homem, e uma irmã faleceu há pouco tempo, então agora nós somos cinco. Olha, a gente brincava na rua, né? Não tinha. Você imagina que eu sou muito jovem, eu tenho 56, mas eu vi a primeira televisão preta e branca e a primeira televisão colorida que meu pai trouxe para casa. Então a gente brincava na rua, de mãe da rua, de guisadinho, de guerra de mamona e carrinho de rolimã, de bater campainha na porta da casa dos outros, sair correndo. Fazia guisadinho de panelinha, mamãe amava dar panelinha para a gente montava o fogareirozinho com tijolo e fazia comidinha. Eu, desde pequena, eu tinha quadro negro, sentava todas as bonecas minhas, todos os bichos de pelúcia, eu dava aula para eu tinha plano de aula. Eu tinha certeza que eu ia ser professora. E eu fui professora. Morei em Carajás, no sul da Bahia. Nunca gostei de estudar, nunca tive muita disciplina e nunca prestava atenção na aula. Então, eu era daquelas alunas assim, porque eu tinha colega que fazia muita bagunça, mas que brilhava nas provas. Eu não brilhava nas provas, não era uma boa aluna, não. Sempre estava em recuperação de pendurada. Mamãe sofreu bem comigo. Quando eu comecei a estudar, na nossa época, o científico, na minha época, o científico, e que hoje é segundo grau, eu já me encontrei, porque eu estava fazendo uma coisa que eu gostava. Então, eu tinha aula praticamente todos os dias, de manhã e de tarde, a partir do segundo ano, e porque eu tinha, além da formação do segundo grau, eu tinha a formação do curso do magistério. Então, eu já comecei, aí eu já era uma boa aluna, já comecei a fazer estágio e já comecei a trabalhar com 18 anos. Depois eu voltei, isso foi em 86. Na verdade, eu acho que eu dei aula uns 8 anos de 86 até 94 por aí. Aí me picou um mosquitinho com a coisa da comunicação. E engraçado que eu tinha feito vestibular para pedagogia, e quando eu voltei de Carajás, eu comecei a cursar. Detestei o curso. E eu lembro que eu falei com ele assim, pai, se eu largar a pedagogia e fizer comunicação, você me ajuda a pagar? Ele falou assim, se você prometer para mim que você vai formar, eu ajudo. Aí eu falei, eu prometo que eu vou formar. Aí eu larguei a pedagogia, comecei a fazer comunicação, larguei a escola e fiquei louca com a comunicação. Fiz 4 anos de faculdade de novo, depois já fiz a pós-graduação em cima, e aí eu larguei a educação completamente, fui ser publicitária. Comecei a fazer estágio já no primeiro ano de faculdade, segundo ano, e quando eu formei eu já trabalhava fora e já como comunicação, e foi comunicação o resto da vida. Ah, eu engravidei com 33, tive o Augusto no ano 2000, com aquele bug do milênio, com tudo acontecendo. Você imagina, era um filho esperado, um pré-natal feito com o maior carinho. Eu era barrigudésima, tirei foto, aquelas coisas. Fazia todos os exames. Eu tive aluno com TDAH, eu tive aluno autista sem saber que era autista. Eu recebi o diagnóstico depois que ele nasceu, na minha casa, 3 dias depois. E então, assim, eu contratei uma enfermeira que vinha de Minas, porque ela já tinha sido enfermeira das minhas irmãs, com os bebês e tudo. E eu em Brasília, sozinha, sem mãe para ajudar, né? Mamãe morava em Belo Horizonte. Nessa época, mamãe morava nos Estados Unidos com meu pai. Então, eu contratei a enfermeira. Mamãe ia vir
tudo cesariana, marcada para quinta-feira, porque o Augusto estava sentado, então eu já sabia que ia ser cesariana, ele não ia virar. E assim, sabe, com tudo planejado? Segunda-feira eu vou para o salão, aí já pedi licença no trabalho e vou para o salão, vou fazer minha unha, vou comprar as coisas de farmácia, vou pintar meu cabelo. Segunda-feira meio enjoada, com dor de barriga, e não fui para salão, não fui para lugar nenhum. Liguei para uma amiga minha que estava gravidíssima também. E tanto que o bebê dela nasceu 15 dias depois do meu. A gente foi gravidíssima juntas. E ela me ligou e falou: Tati, você foi para o Senado? Eu falei: não, não fui para o trabalho. A partir de hoje eu já estou de licença, mas também não fui para o salão, não fui nada, que eu estou com dor de barriga. Ela virou no telefone para mim e falou assim: de quanto em quanto tempo está sua dor de barriga? Aí, de repente, passou uma hora, ela apareceu lá em casa. E ela sentou do lado e falou: Tati, como é que você está? Você está bem? Dananã, dananã. Vamos ligar para o Jaque? Eu falei: para quê? Ela falou assim: para mandar ele voltar. Eu falei: não, Claudinha, não precisa. Não, vamos ligar para ele, porque você não está tendo dor de barriga, filha, você está tendo contração. Eu falei: hã? Ela falou: aí nós vamos começar a medir. Olha, isso era meio-dia. 1 hora da tarde, eu estava indo para o hospital de contração de 5 e 5, de 3 em 3 minutos. Eu não fiz nada. Minha mãe estava em Miami, a enfermeira estava em Belo Horizonte, meu marido não estava. Então, foi. Mas assim, eu fui muito tranquila e nasce o Augusto. Não, ninguém falou nada. Eu achando tudo lindo, maravilhoso. Fui para o quarto, colocar o bebê no quarto comigo. Quando foi 5 horas, o Jacques chegou. O Augusto nasceu 4, o Jacques chegou 5h30, 6 horas. E depois eu fui saber das coisas que aconteceram antes do Jacques chegar no meu quarto. Porque o Jacques passou pelo berçário. E falou: não, eu vim ver meu filho, eu vim ver o bebê da Tatiana, que a Tatiana. Eu acho que saindo da recuperação da anestesia, indo para o quarto. E a pediatra do berçário, de máscara, virou para o Jaque e falou: o senhor é o Jaque Correia, marido da Tatiana? Ah, o senhor veio ver o bebê com síndrome de Down? Aí o Jaque virou e falou assim: ah, aquele bebê com síndrome de Down, uma coisa assim. Ele virou e falou: não, eu acho que a senhora está enganada. Não, não, não estou enganada, não. Ele tem síndrome de Down, sim. Vem cá que o senhor vai ver. Então, ele chegou de viagem, caiu duro. Mas, assim, para mim, era espavorido da viagem, cansado. Mas eu achando o bebê lindo, eu achei a linguinha linda, a boquinha linda, tudo lindo. Não passava pela minha cabeça nada. Esse dia todo eu passei com o bebê ótima. Nesses 2 dias que eu passei no hospital, porque ele nasceu na segunda, de tarde, eu tive alta na quarta, na hora do almoço. Essa noite, de segunda para terça, de terça para quarta, o que me encucava é que ele não chorava. Eu passei a noite inteira sem dormir, sem perceber que eu não. Porque eu estava agoniada, porque ele fazia assim, com a carinha, e não emitia som, não fazia barulho. Então, eu passei quase a noite inteira olhando para o bebê, esperando, porque eu tinha aquela sensação de que ele não ia chorar para me chamar. Mamãe, na hora que bateu o olho no bebê, na hora que bateu, mamãe ligou para o papai nos Estados Unidos e falou: olha, é, é, tem síndrome de Down, sim, e nós vamos segurar as pontas e vamos ver o que que nós vamos fazer, mas ela não sabe ainda. Aí, quando foi, começou a anoitecer, o Jaque muito nervoso, muito ansioso, e começou a falar comigo: Tati, mas não preocupa, porque se ele tiver alguma coisa, eu estou do seu lado, a gente vai cuidar. Eu falei: e o que que ele tem? O que que ele tem que vocês estão sabendo e não querem me contar? Não tem nada, nós vamos descobrir junto, nós vamos cuidar. Aí não, aí eu liguei para minha irmã, era 1 hora da manhã.
essa irmã que é médica, que mora em Montes Claros. Eu falei, Lulu, o que está acontecendo? Ela falou, Tati, está acontecendo. Então, vamos ver o que está acontecendo. E ela falou assim, você está do lado do bebê? Eu falei, agora eu estou. Ela falou assim, olha a orelhinha. Como é que é a orelhinha dele? E eu falava, orelhinha assim, baixinho. Ah, como é que é o dedinho? Tal. Como é que é a palma da mão? A palma da mão tem linha. Então, as características que ela ia me pedindo, e o olhinho, Tati, eu falei, o olhinho é assim, assim, assado. A orelhinha mais baixa que o olho, bababá. Eu falei, Lu, eu não estou entendendo onde é que você está querendo chegar. Ela virou e falou assim, pois é, Tati, porque o Augusto tem características de um bebê com síndrome de Down. Então, ela, 1 hora da manhã, foi a primeira pessoa que falou comigo, eu desmontei. Eu desmontei. Falei, não, Lulu. Ela falou assim, é. E é por isso que mamãe está preocupada. Eu falei, mas a mamãe já sabia já. A mamãe olhou para ele e viu que ele tinha as características, Tati. E aí meu mundo caiu. Aí eu deitei, conversei com o Jaque, falei, olha, eu sei que você sabia, eu não te culpo, mas tem 3 dias que eu tô sem a informação principal do meu filho. Essa noite nós passamos em claro conversando. E ele me tranquilizou muito. Ele falou, Tati, seja o que for, que eu não conhecia muito o que era, seja o que for, nós estamos juntos. Ele me fortaleceu demais. Me fortaleceu demais. Só que aí, o que que aconteceu? Minha mãe tinha chegado, minhas 2 irmãs, essa inclusive que falou comigo de madrugada, chegou meio-dia aqui em Brasília. Eu falei, não, é muito pior do que síndrome de Down. Ele está morrendo, chegando aqui de surpresa. Não, nós viemos para te dar força. Não tem nada de grave acontecendo, mas é uma notícia preocupante, assim, é uma notícia que balança todo mundo e nós viemos para ficar junto com você. Eu queria entender o que que isso, por exemplo, as pessoas queriam fazer visita, todo mundo telefonando, ai, parabéns. Eu não sabia se aquilo era o parabéns. Eu não sabia, eu não sabia o que que eu ia falar com as pessoas. Eu não sabia direito o que que era isso. Eu não, na verdade, quando eu falo luto, porque essa palavra é muito usada, mas é muito mais um tempo para você digerir, para você entender o que era a síndrome de Down, como é que eu ia lidar com aquilo. Então eu virei para o Jacques e falei, olha, eu não quero receber visita. Eu não quero ninguém aqui. Eu quero a minha família e eu quero o meu filho. E eu quero entender o que está acontecendo. Porque eu entrava dentro do quarto para amamentar, o mundo podia estar caindo lá fora. Ele tem síndrome de Down e pronto, acabou. E eu sei te dizer só de olhar para ele. Então, eu fui fazendo, fui me fortalecendo, e assim, as pessoas iam e vinham, e a família foi, mamãe ficou comigo, quase 40, acho 40, 50 dias, mas uma decisão também completamente ingênua, porque eu não sabia que a probabilidade de nascer outro Down era muito grande. Quando uma mãe tem um Down, porque os óvulos já estão envelhecidos, ou então, quer dizer, você já pintou um, a probabilidade de aparecer outro, e eu estou falando de uma época que a gente não falava em congelar óvulo, tirar óvulo. Eu tinha 33, eu nem na idade de risco eu estava, para a primeira gravidez, eu não conseguia engravidar, fiz tratamento durante um ano, 8 meses com um médico, que me entupiu de hormônio, então eu tinha óvulos lindos, maravilhosos, que eu olhava lá e não engravidava. Já que fez todos os exames e não sei o quê, descobrimos que eu estava com as 2 trompas obstruídas, depois de ter tido o Augusto. Então, eu fiz os exames, desobstruí uma das trompas para poder engravidar do Gui. Só que quando eu já engravidei com uma consultoria do geneticista do Sérgio Pena. Então, ele virou para mim e falou, Tati, nós vamos fazer um exame com 11, 12 semanas, que é olha para você ver, Patrícia, uma biópsia de vilo corial. Eu furei, não era nem aquele outro exame que tira o líquido amniótico, não.
Eu fiz uma biópsia de vírus corial com 11 semanas que tira uma amostra da placenta. Isso é perigosíssimo. Guilherme com dificuldade de virar e bababá, mas, né, tá tudo tranquilo. Eu furei a barriga. Tá lá escrito no exame que não tem nada. Aí nasce o Gui. Foi assim, ele nasceu já com um hemangioma muito grande na perninha, no rostinho. Assim, aí ele nasceu com o olho fechadinho, muito inchado e muito grande, muito cabeludo, completamente diferente do Augusto. E aí eu fui fazer todos os exames. Me deu um desespero nos primeiros 30 dias assim. A gente fez exame de vesícula para minha irmã vem para Brasília, essa médica, que é oftalmologista, e fala, Tati, ele tem uma pitose. Pitose é uma paralisia do músculo superior do olho. Ele não vai abrir o olho. Já. É uma coisa definitiva. Ele nasceu com o olho paralisado. Tá. Aí, mas eu sabia que tinha alguma coisa de errada e a gente não conseguia saber o quê. Vamos ter que investigar. Nós vamos para Belo Horizonte, vamos procurar um neurologista e eu vou com você e nós vamos ver o que está acontecendo com ele. Pega o exame, o que que a gente faz? Abre o exame. O que está escrito lá? Diagnóstico, nunca vou esquecer, eu tenho aqui, ó. Diagnóstico altamente indicativo para doença de Alexander. Ele não pode falar, desculpa meu colega médico, mas ele não pode falar que o Guilherme tem isso, porque ele não tem um quadro comparativo. Ele não sabe se as manchas brancas estão aumentando, se estão diminuindo, se nasceram agora. Eu falei, então tá. Então qual que é o exame que a gente faz para a gente poder comparar? Ele falou, daqui a um ano. Até eu poder fazer outra ressonância para entender se o processo degenerativo está evoluindo ou se está regredindo. Ele falou, é. Eu falei, e quem vai fazer isso? Ele falou, você. Eu tô para te falar que eu tenho certeza quase que o Guilherme não tem nada disso. O Guilherme não tem as características de Alexander, porque o menino de Alexander, com um ano, já estava andando e falando. Ele já tinha que ter esse desenvolvimento normal para depois perder. E o Guilherme nunca teve. Ele nunca engatinhou, ele nunca virou de bruço. Então, não é Alexander. Agora, nós vamos precisar de comprovar. Então, você vai fazer tudo de novo, começar a estimular tudo de novo. Eu nunca deixei de fazer as coisas porque os meninos tinham alguma deficiência. Ou eles iam comigo, ou eu deixava de ir porque não ia dar para eles irem, mas assim, eu ia sozinha, então, eu sempre tive o meu momento com o Jaque e o meu momento com o Jaque e com eles. Muito importante, muito para o casal e para a família. Eu acho que nenhuma vida é completa se você não tem sonho, se você não tem plano. Então, assim, o meu medo é o futuro deles sem a gente. Então, são preocupações que são formais. Então, assim, eu já cuidei da curatela dos dois. E tem uma outra coisa, que eu acho que é a mais cruel nesse pedaço, assim. Todo mundo é lindo, todo mundo é amiguinho da escola, mas ninguém convida o Augusto para dormir na casa deles. Ninguém convida o Augusto para a festa de 15 anos das meninas. Por quê? Ele também é da sala, ele também tem 15 anos. Por que que ele não é convidado para a festa de 15 anos? Por que que ele não é convidado para o acampamento? Então, é tudo muito assim. É, ok, todo mundo convive, todo mundo acha lindo, todo mundo acha muito normal, mas cada um no seu quadrado. Hoje em dia, eu falo assim, gente, para as mães, inclusive para as mães que me procuram, eu falo, gente, é um barato, vocês têm que correr atrás, tem que incluir, tem que alfabetizar, tem que fazer. Agora, o papel de pai e mãe, eu acho, que é dar a ferramenta, o instrumento, como meu pai fez comigo. Me pôs na aula de flauta, de violão, de balé. Se eu vou levar isso para o balé para frente, se eu vou desenvolver alguma aptidão, isso é outro problema. Uma das coisas que a gente não falou é o nome da síndrome que o Guilherme tem. Chama Snyder-Robson.
descoberta há algum tempo atrás. Já existe uma fundação no estado do Michigan. Agora, atualmente, são 64. Porque também é muito difícil, eu entendi isso, porque eu fui fazer o registro do Guilherme, não é. Existe, é quase uma tese, é quase um mestrado, quando um médico pega o caso do Guilherme e cientificamente comprova e bota lá. É realmente encorajar quem está começando, porque é uma história maravilhosa. Eu não tenho um dia igual ao outro. Ninguém acorda e dorme com tanto beijo como eu, com tanto carinho, com tanta energia, com tanto retorno. Tudo que eu planto com esses meninos eu consigo colher. Eu não tenho, por exemplo, nada que eu os culpe por virar e falar assim: ah, eu deixei de estudar, ou eu deixei de falar inglês, ou eu deixei de ir para tal lugar. Eles nunca foram empecilho para eu deixar de fazer alguma coisa. Ao contrário, eles foram fortaleza. Eu vou e eu quero fazer com vocês. Então, nós vamos dar um jeito de ir para a África junto, de ir para não sei aonde junto, de realizar isso junto.